Bom dia pessoal, eu sou o Eduardo, sou o porta-voz do grupo 7, tá? E hoje nós vamos fazer essa questão onde nós temos três sinais e nós temos que encontrar primeiro a convolução do sinal A em convolução com ele mesmo e do sinal B em convolução com também o sinal B em função de t. Tá? Primeira questão, primeiro passo para a gente conseguir fazer o processo de convolução, a gente tem o sinal A em função de t, a gente vai colocar ele em função de tal. Então nosso gráfico ele vai trabalhar todo em função de tal, vamos entregar todo ele em função de tal. Quando a gente faz essa transformação, a gente vai ter que também colocar um outro sinal na jogada, um outro sinal para fazer parte, que vai ser o g de tal. Por quê? Quando a gente transforma em g de tal, a gente vai ter uma cópia praticamente desse sinal, só que quando a gente for fazer a inversão temporal dele, a gente vai ter esse segundo sinal, que vai ser com ele que a gente vai trabalhar para poder fazer a convolução, né? A área de sobreposição entre eles. Tá? Então a gente tem que ter sempre g de tal e depois g de menos tal. Quando a gente for fazer o processo de convolução, a gente vai ter que encontrar a área que está envolvida aqui em sobreposição entre eles. Nesse caso, nosso t, como está nesse ponto, ele não tem nenhuma área de contato com nossa função a de tal, e a nossa função g de menos tal, ela não tem nenhuma área. Então, se a gente pegar o t e deslocar para a esquerda, ele vai continuar não tendo nenhuma área de convolução. Então, para todo t menor que zero, nossa área de convolução vai ser zero. Se a gente conseguir começar, né, a deslocar ele para a direita, ele começa a aumentar a área de sobreposição. E vai ser essa área aqui que a gente vai ter que calcular, que encontrar. Então, quando a gente pega e desloca ele, nosso t, de 0 até 1, aqui ó, a gente deslocou, andou com ele de 0 até 1, a gente vai integrar o nosso t variando de 0 até 1, no intervalo de 0 até t, que é daqui até aqui, né, o ponto do nosso sinal, tendo que a nossa função ela vai ser a multiplicação de tal, t de menos tal, integrando ali em função de tal. A gente vai encontrar essa função que ela vai dizer pra gente qual que é a área envolvida nessa convolução, desses sinais. Então, de 0 até 1, com t variando de 0 até 1, a gente tem essa função que descreve essa área de convolução. Quando a gente pega e começa a avançar mais um pouco o sinal para a direita, a gente vai ter que trabalhar também com outro período de integração, que vai ser variando de 1 até 2, né, com o nosso t indo de 1 até 2, só que dessa vez a gente vai se basear nessa parte do sinal, que aqui vocês podem ver que está com menos 1 mais t, só que agora ela foi até 1. Então a gente vai integrar de menos 1 mais t até 1, mesma função, mesmo sinal, só que variando o intervalo de integração, que o nosso t estava em 1 aqui e agora ele foi para o 2. A gente vai encontrar essa função que ela vai ser responsável por todo esse passo, toda essa área de convolução que ele veio daqui para cá. Quando a gente pega e avança mais para frente, nossa área de convolução ele deixa de ter contato, então não vai ter área de convolução. Não tem área de convolução, não tem área de sobreposição, então a área vai ser zero, para todo t maior que 2. Agora, quando a gente tem essas quatro funções, a gente pode plotar um gráfico. A gente pode falar, o nosso gráfico de convolução ele vai ser esse. Por quê? De 0 até 1, ele vai respeitar essa função. Ele vai obedecer essa função que a gente encontrou. E de 1 até 2, ele obedece essa segunda aqui. Então, essa área aqui ela vai ser a nossa área de convolução entre os sinais. Agora, pulando para outro exercício, a gente vai ter um outro sinal. Esse outro sinal, ele já funciona de um jeito um pouquinho diferente. Tá? Então, a gente vai transformar. Vamos seguir a mesma lógica. Vamos transformar em função de A em função de T em A função de tal. E depois a gente transforma ele em G de menos tal, fazendo a inversão temporal. Então, a gente vai ter também o mesmo sinal, só que dessa vez com ele invertido aí também. Aqui a gente tem o G de menos tal, que está em preto, e também temos o sinal de A de tal, tá ali em verde. Agora, seguindo a mesma lógica, se a gente pegar o t, nosso t que está aqui, e levar ele para a esquerda, a nossa área de convolução também vai ser zero. Não vai ter contato nenhum. Não vai ter nenhuma sobreposição nessas áreas. Então, se a gente pegar esse triângulo e deslocar para a esquerda, nossa área de convolução é zero. Agora, se a gente começar a deslocar ele para a direita, a gente já começa a ter uma área de sobreposição entre eles, que seria a nossa área de convolução. Então, a gente vai integrar, variando o nosso t, que estava em 0 até t, onde ele está agora, com o valor de t de 0 entre 1, que seria que ele está andando de 0 até 1. Então, só que nessa vez a nossa função está diferente. Nossa função ela é menos tal mais 1, que é esse gráfico verde, né, o sinal verde, e também a nossa outra função ela vai seguir essa mesma linha de raciocínio aqui, porém a gente vai substituir tal por menos tal mais 1. Então a gente vai ter a multiplicação da primeira função e na segunda função, só que a segunda função variando de t, que seria o deslocamento, menos tal. E a gente, fazendo a integração, a gente vai encontrar essa função aqui. Essa função ela vai ser responsável pelo intervalo de 0, com t variando de 0 até 1. Então, se a gente integrar todo esse processo de t que estava aqui e veio para cá, nesse período de 0 até 1, a gente já encontra essa função que vai dizer para a gente a área de convolução nesse meio tempo. E agora,
se a gente for pegar e deslocar ele mais para a direita, a gente vai ter uma segunda integral. Só que dessa vez a gente vai integrar de menos 1, que era onde estava, menos 1t, até 1, que é onde ele está aqui agora, esse pontinho aqui do sinal preto, que ele variou daqui a aqui. Só que dessa vez o nosso t ele veio de 1, ele caminhou daqui para cá. Então nosso intervalo de integração vai ser de menos 1 mais tá até 1. Então a gente pega, faz a integral, a gente também encontra essa função que vai ser responsável por todo esse período, todo esse intervalo aqui do t variando de 1 até 2. E passou disso, se a gente pegar e deslocar ele mais para a direita, não vai ter área de contato. Não tem área de contato, não tem sobreposição, então a nossa área de convolução ela também é zero. E a gente pegar todas essas 4 funções que a gente encontrou e jogar para um gráfico, a gente também vai encontrar o nosso gráfico de convolução. Você pode ver que de 0 até 1, ele obedece a primeira função que a gente encontrou, e de 1 até 2, ele vai respeitar, ele vai obedecer a nossa segunda função que a gente encontrou aqui. Então a gente já tem o gráfico de convolução também. Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Tá? E esse é o fim da apresentação.